Hoje nós vamos falar do dom de ensino. Abriu aí em Romanos capítulo 12? Romanos 12, vamos ler aqui, a partir do versículo 5. Romanos 12, a partir do versículo 5. Olha o que diz o texto sagrado. Assim também, nós, conquanto muitos, somos um só corpo em quem? Em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então perceba que os verdadeiros crentes são agraciados. O que é graça mesmo? É receber algo que eu não mereço. Não mereço. Então os verdadeiros crentes são agraciados com os dons. Não é isso? Diferentes dons. E aí diz assim, se for profecia, seja segundo a proporção da fé. Já aprendemos aqui sobre profecia. Se é ministério, lembra do ministério que nós aprendemos aqui semana passada? Dediquemo-nos ao ministério. Então, se o Senhor me concedeu um dom de ministério, eu devo fazer o quê? Me dedicar. Agora, olha que interessante. Ou, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, aquele que Deus concede a graça de receber o dom de ensino, essa pessoa deve se esmerar em fazer. O que é se esmerar? Se esforçar. Se esmerar é se esforçar. É fazer com toda a intensidade. Não é fazer de qualquer jeito. É fazer até dar o quê? Até dar certo. E o que seria o dom de ensino? Olha que interessante, hein? Guarda isso. Agora você vai entender umas coisinhas que você antes ficava se perguntando, como é que pode ser isso? Agora você vai entender. O dom de ensino é uma capacidade que a pessoa recebe de instruir, de ensinar, de mostrar direção. É uma facilidade que ela tem com as palavras, com os exemplos, que todo mundo entende. Independentemente do grau de escolaridade, do grau de instrução que aquela pessoa que está ensinando tem. A pessoa tem uma facilidade de transmitir algo que você olha e fala, mas de onde que fulano tira essas coisas? Porque não tem estudo. A origem não é boa. Como que pode isso? É porque é um dom do Espírito. E quando é dom, não tem explicação. E esse dom de ensino, olha o que eu vou te dizer agora, hein? É fundamental para que a pessoa, por exemplo, venha conquistar a família dela para Jesus. Porque tem crente de verdade, que não consegue ganhar ninguém da casa dela para Jesus. Sabe por quê? Porque ela é bruta, ela é ignorante, ela não tem sabedoria, ela não tem o dom de quê? De ensinar. Você é o evangelista da sua casa, você é o evangelista do seu local de trabalho, você é o evangelista da sua vizinhança. Então, quando você vai conversar com alguém que tem um determinado entendimento, você tem que saber como ensinar a palavra de quem? De Deus para aquela pessoa.
Se você, eu não tenho paciência. Eu já falei com fulano, mas olha, fulano não entende. Não é que ele não entende. É porque você não está sabendo ensinar. Como é que Jesus ensinava e todo mundo entendia? Como é que... Fala alto. Jesus contava histórias. Eu costumo dizer com todo respeito, eu espero que você entenda, que Jesus foi o maior contador de histórias que já existiu na humanidade. Ele chegava, ele queria ensinar alguém, aí ele começava a contar uma história. E naquela história, naquela parábola, a pessoa que estava do outro lado começava a pensar naquela história e chegava numa conclusão: rapaz, essa história tem tudo a ver comigo. Então, peraí, então quer dizer que a maneira que eu devo agir é a maneira que esse personagem da história agiu. É interessantíssimo como que Jesus ensinava. Se você quer ganhar a sua família para Jesus, você está mais do que necessitado de buscar em Deus o dom de ensino. De pedir a Deus para te encher com o dom de ensino. Para você saber como ensinar o seu filho, como ensinar o seu marido, como ensinar a sua esposa, como ensinar o seu irmão, como ensinar o seu pai, como ensinar a sua mãe. Com ignorância, com brutalidade, com falta de entendimento, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode até ser um verdadeiro crente que está caminhando para o céu, que está alcançando a salvação de sua alma, mas ao mesmo tempo ser alguém que não vai levar ninguém com você. Se faltar esse dom de ensino, não vai levar ninguém. Ninguém. Isso é culpa de Deus? Não. Está nas suas mãos essa oportunidade. Então a pessoa que recebe o dom de ensino, ela recebe capacidade para ensinar qualquer tipo de pessoa, independentemente da capacidade humana dela mesma. Não depende. Você já viu que tem gente que fala assim, olha, eu não falo de Jesus para as pessoas porque eu não tenho estudo nenhum, eu não fiz nem a 4ª série, não sei o que, então eu não sei falar. Quem já ouviu alguém falando assim? Mas a Bíblia está me ensinando que não depende do seu estudo escolar, físico, humano. Depende de a pessoa ter ou não ter o dom de quê? De ensinamento. O dom de ensino. E isso vem do Espírito, vem do Senhor. Também pode vir do mal? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Veja aí a internet, por exemplo. Quantas pessoas estão no YouTube aí ensinando às crianças o caminho errado. E ela tem uma habilidade para ensinar, que as crianças, os jovens absorvem aquilo e caminham para o mal, caminham para o errado. Então veja que é um dom do Espírito. Pode vir de Deus, como pode vir também de quem? Do maligno. Do maligno. O dom de ensino que vem de Deus, ele vem para que nós possamos ensinar sobre Jesus, sobre a palavra de Deus para quem quer que seja. E o dom de ensino que vem do maligno serve para levar as pessoas para onde? Para o mundão, para o abismo, para o sofrimento. Vai lá comigo em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 9. Olha o que o apóstolo Paulo nos dá de exemplo sobre o dom de ensino. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 20.
1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 20. Olha o exemplo do apóstolo Paulo sobre o dom de ensino. A pessoa que recebe o dom de ensino, como é que ela age? Como que ela faz para ensinar, para instruir? Olha o que diz o texto sagrado. Procedi para com os judeus como o quê? Presta atenção, vamos lá. Procedi para com os judeus como o quê? Como judeu, a fim de ganhar quem? Os judeus. Então, peraí. Quando Paulo ia falar com os judeus, ele se colocava como uma pessoa de outro entendimento. É assim que ele fazia? Não. Não. Ele se colocava como um judeu. E na linguagem dos judeus, Paulo se utilizava do dom de ensino para falar de quem? De Cristo Jesus. Tem gente que quer ganhar um católico para Jesus, falando numa linguagem diferente do católico. Sabe quando que ele vai conseguir? Nunca. Nunca. Tem gente que quer ganhar um espírita para Jesus, falando na linguagem diferente do espírita. Sabe quando que ele vai conseguir? Nunca. O dom de ensino é para isso. Faz com que a pessoa, ela consiga se adaptar ao entendimento da outra. E dentro daquela adaptação, ela começa a falar de Cristo de uma maneira que a outra vai absorvendo e vai raciocinando, vai tirando as próprias conclusões. E daqui a pouco aquela pessoa abandona o entendimento que ela tinha e abraça a Cristo Jesus, aquilo que a pessoa ensinou para ela. Então olha Paulo falando, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, olha o que Paulo falou, para aqueles que vivem debaixo do regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo do quê? Da lei. Olha o que é a sabedoria, o que é o dom de ensino. Paulo, quando eu vou falar de Cristo para pessoas que vivem debaixo do regime da lei, então eu me coloco como alguém que também vivesse debaixo do regime da lei. Mas na verdade eu não vivo. Mas eu quero ganhar aquela pessoa para quem? Para Cristo. Então eu me coloco numa situação que ela vai entender o que eu vou falar. E ela vai raciocinar o que eu ensinei. E ela vai perceber que Cristo é o caminho que ela precisa seguir. Isso se chama dom de quê mesmo? De ensino. Dom de ensino. Continua comigo. Versículo 21. Aos sem lei. O que é uma pessoa sem lei? O que é uma pessoa sem lei, no geral? Sem lei. Pronto. É isso aí. É uma pessoa que vive da forma que bem quer. Já viu aquela pessoa que ela vive largadona? Tipo, quem manda na minha vida sou eu e pronto, e acabou? Eu faço o que eu quiser. Aí Paulo dizendo, quando eu vou falar de Cristo para os que vivem sem lei, aí ele se coloca o quê? Como se eu mesmo o fosse. Então quando ele ia falar com alguém que vivia sem lei, ele se colocava como alguém também que vivesse sem lei. Aí ele diz, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo,
para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Ele estava dizendo, não quer dizer que eu ia entrar no pecado, não. Mas eu me posicionava de uma maneira que aquele que vive sem lei, fora da lei, ele entendia o que eu estava ensinando. A pessoa não ia ouvir se ele fosse. Se Paulo fosse falar com um fora da lei, se colocando como alguém que vivesse debaixo da lei, o outro ia parar para ouvir ele? Não. Não ia ouvir. Vou te dar um exemplo simples. Quando você sobe em uma comunidade, uma favela, para poder falar de Jesus. Se você chega falando numa linguagem militar, numa linguagem de polícia, você acha que quem está lá vai te ouvir, vai parar para te escutar? Não vai. Porque a maneira que ele entende é diferente da maneira que você está colocando. Então, para falar com essa pessoa, você tem que se colocar de uma maneira que aquela pessoa te compreenda. E vice-versa. Você vai falar com um juiz de Jesus. Vai falar com um juiz sobre Jesus. Aí você chega lá usando a linguagem lá da comunidade. E aí, velho? Eu vim aqui hoje para falar uma parada para você aí. O juiz vai olhar para ele e vai falar: prende esse sujeito aqui. Prende essa pessoa aqui. Então, para falar com o juiz, eu tenho que ir de uma maneira que o juiz me entenda. É isso que Paulo está ensinando. Como que o dom de ensino transforma o ser humano e capacita ele para ele levar Cristo para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. O dom de ensino capacita ele. Você vai falar de Jesus para um médico. Você tem que usar a linguagem de quem? Que o médico entenda. E assim vai. E isso, não adianta você dizer para mim que tem gente que nasce com essa capacidade e outros não. Mentira, você está errado. A Bíblia está nos mostrando que isso se chama dom de ensino. E você pode buscar para você o dom de ensino quando você quer. Só que tem gente que se fecha no mundinho dele, né? É como se a pessoa não quisesse ter responsabilidade. Ele se fecha no mundinho dele e fala: não, eu já disse que eu não entendo, eu já disse que eu não consigo, eu já disse que isso não é para mim, que eu não tenho facilidade para falar, eu não tenho, não, isso é para fulano, para mim não. É porque a pessoa se fechou no mundinho dela, igual aquele que enterrou o talento. A pessoa não quer ser instrumento nas mãos de quem? De Deus. Quer ver a salvação de sua família? Você precisa de ter o dom de ensino. Precisa tomar uma posição e buscar o dom de ensino. Porque se você fala do seu jeito, você percebe que não tem resultado nenhum. Há quanto tempo você está evangelizando um familiar seu, está tentando evangelizar, e você não vê resultado? Há quanto tempo? Não estou julgando ninguém aqui. Estou fazendo uma pergunta para cada um fazer uma análise da sua vida. Há quanto tempo? Há quanto tempo você tenta falar de Jesus para alguém no local de trabalho e ao invés das pessoas aceitarem aquilo que você está instruindo, está ensinando, as pessoas, elas querem é que você suma dali. Já chegou o fulano chato. Eu não aguento mais esse camarada aqui, olha. Esse camarada depois que virou crente ficou chato demais. Mas é porque falta o quê? A habilidade para falar de Jesus de uma maneira que aquilo que você fala confronta as ideias da pessoa, mas não você confrontando, mas ela mesma fazendo uma reflexão e tirando conclusões que antes ela não tinha tirado. É só você olhar o exemplo de Jesus. É só você ver o exemplo de Jesus. Como que ele contava histórias
e com histórias ele transformava vidas. Continua comigo aqui, ó. Versículo 22. O que que Paulo diz no 22? Fiz-me, ó, não foi o outro que me fez, não. Fui eu mesmo que me fiz. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar quem? Os fracos. Então, quando Paulo ia falar com o fraco, ele se colocava também como o quê? Como fraco, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os meios, ou por todos os modos, salvar o quê? Alguns. Então Paulo era o famoso evangelista camaleão. Como é que é o camaleão? Já viu o camaleão? O ambiente que ele tiver, ele se adapta. Ele muda de cor. Para quê? Para que ele consiga sobreviver. O camaleão é assim. Então, se você quer sobreviver no trabalho evangelístico dentro da sua casa, quando eu digo sobreviver, é no sentido das pessoas não começarem a se afastar de você, ser rejeitada. Você precisa ter o dom de ensino. Quer que as pessoas que te cercam, que você ama, conheçam a Cristo e alcancem a salvação? Você precisa ter o dom de ensino. O dom de ensino não afasta as pessoas de você. O dom de ensino atrai as pessoas para você. Porque cada coisa que você fala, faz ela refletir. E aquela reflexão leva ela a ter outras perguntas. Querer saber mais, aí ela te procura. Quando ela te procura, você fala. Com instrução, com sabedoria. E aquela pessoa vai mudando a direção do caminho dela. Agora venha comigo lá em Josué. Volta a sua Bíblia. Josué, capítulo de número 1. Josué, lá no comecinho da Bíblia, tá? Depois do Pentateuco. Josué, capítulo 1, versículo 2. Josué, capítulo 1, versículo 2. Deus diz assim para Josué. Ao dom de ensino aqui, ó, presta atenção. Deus diz assim para Josué: Moisés, meu servo, é o quê? É morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a quem? A Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a quem? A seus pais. Então para aí um pouquinho. Então observe que até aqui Deus fez a Josué promessas. Ó, passe esse Jordão, leva o povo com você, conquiste a terra, até o rio Eufrates, até o mar grande, o poente do sol, onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te entregar, eu vou te dar, eu vou estar com vocês, eu vou abençoar, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Olha, seja forte, seja corajoso, vai ter luta, vai ter batalha, mas vocês vão vencer, vão vencer.
Até aí Deus fez o quê? Promessas. E Deus estava dizendo para Josué que estava nas mãos dele a missão de guiar aquele povo, de levar aquele povo até a terra prometida. Só que chegar lá não era o problema. O problema era permanecer lá. A dificuldade maior seria para permanecer lá. Tanto é que nós vemos na história do povo de Israel, várias vezes os inimigos entrando e levando eles para o cativeiro. Então quer dizer que eles não conseguiam permanecer. Mas, no tempo de Josué, se você ler a história de Josué, você vai perceber que enquanto Josué estava na liderança, o povo sempre permaneceu na terra prometida e sempre abençoados, sempre vitoriosos. O porquê está aqui no versículo 7 e 8. Olha o que Deus diz para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A lei seria a palavra de quem? De Deus. A palavra de Deus. Dela, ou seja, da palavra de Deus, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então Deus falou para Josué: olha, o segredo para você sempre ser bem-sucedido é você guardar no coração a palavra de Deus. É você meditar na palavra de Deus. Porém, versículo 8: não cesses de quê? De falar deste livro da lei. Olha Deus falando para Josué: não pare de falar sobre mim para as pessoas. Antes, medita nele, no livro da lei, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Diga glória a Deus. Olha o que Deus estava falando com Josué. Presta atenção, Josué. Chegar na terra prometida não é difícil, não. Agora, para que todos permaneçam na terra prometida, para que todos tenham uma vida feliz, é necessário que você se alimente da palavra, da minha palavra, e transmita a minha palavra para este povo. Você vai ser o evangelista, o interlocutor, para que esse povo também tenha salvação, para que esse povo tenha a prosperidade, a vida abundante, a vida feliz. Depende de você, Josué, de você buscar para si e conseguir o quê? Repassar. Não adianta você às vezes estar na igreja buscando para si e não se preocupar em ter condições para repassar. O que adianta? Ah, Bispo Paulo, adianta sim, eu estou alcançando a minha salvação. Tá bom, então toda a sua família que vai para o inferno, é isso? Todos os seus colegas de trabalho que vão para o inferno, é isso? Todos os seus vizinhos que vão para o inferno, é isso? Não! Nós fomos salvos para levar a salvação. Mas não adianta tentar fazer isso sem sabedoria, que ao invés de levar a pessoa para Deus, você vai afastar ela mais ainda. Eu conheço pessoas que infelizmente, por causa da ignorância de outros ali que estavam perto dela, por não saber falar de Jesus, a pessoa tomou foi raiva. A pessoa não quer saber. Se você começar a falar para ela de alguma coisa da Bíblia, ela, não, nem comece. Nem comece, porque fulano
vinha com essas conversas, assim, assim, assado, eu já tomei, foi raiva. Olha o problema. Olha quantos de nós, ao invés de ser instrumento de Deus, acaba sendo instrumento do maligno por causa da nossa ignorância. Olha a importância do dom de ensino. Agora vamos finalizar o livro de Josué. Vai comigo lá no capítulo 24. Então Deus falou para ele, você tem que se alimentar e repassar a informação, correto? Vai comigo no capítulo 24 de Josué. 24, versículo 29. 24, 29. Olha o resultado de quando a pessoa recebe a palavra, busca o dom de ensino, consegue transmitir a palavra para quem está à sua volta, ao seu redor. Olha o resultado. Olha o que diz. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnat-Será, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gás. Agora, olha o 31, presta atenção no 31. Serviu, pois, Israel, ou seja, todo o povo de Israel, serviu ao Senhor todos os dias de quem? Todos os dias de quem? De Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de quem? De Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Diga glória a Deus. Então, durante todo o tempo em que Josué esteve no comando, recebendo a palavra de Deus e ensinando com sabedoria, todo Israel, todas as pessoas que estavam perto dele serviram a quem? A Deus. Todos serviram a Deus. Então essa é a responsabilidade que está nas nossas mãos. Se nós recebermos a palavra de Deus, como temos recebido, e buscarmos em Deus esse dom de ensino e aplicarmos, significa que todas as pessoas que estão ao nosso redor também vão servir a Deus, assim como nós servimos. Se ainda não estão servindo, o problema não está neles, o problema está em nós. Não estamos sabendo ensinar. Seu familiar precisa que você conte histórias? Então conte histórias. Ele precisa de uma instrução diferente? Dê a instrução diferente. Ele precisa que você fale numa linguagem diferente? Fale numa linguagem diferente. Mas se você fizer debaixo do dom de ensino, eu tenho certeza do que eu estou falando para você nessa manhã. Toda a sua família vai servir a Deus através de você. Toda a sua família, até aquele que está mais perdido, aquele que está mais afundado no mundão escuro. Todos. Muitas pessoas acreditam que Deus existe. A grande maioria acredita que Deus existe. Mas elas não estão dispostas a seguir os ensinamentos de Deus, a instrução de Deus. E por que elas não estão dispostas? Porque elas não entendem o que significa essa obediência a Deus. Então elas acreditam que você é um servo de Deus? Acreditam. Acreditam que Deus faz milagres? Acreditam. Mas elas querem seguir a Deus ou servir a Deus como você? Não. Então a instrução, o ensinamento entra aí. É importante para isso,
É como aquele jovem, o jovem rico, que foi procurar Jesus. Lembra o que ele disse para Jesus? Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele queria ir para o céu? Queria. Mas ele não queria seguir os ensinamentos de quem? De Deus. É um exemplo que eu estou utilizando aqui agora que serve para a nossa vida. Então muitas pessoas que você fala de Jesus para elas até acreditam que Deus pode abençoá-las. Mas o que elas não querem é estar sentada aí, ouvindo a palavra, aprendendo, tendo que ser obediente a quem? A Deus. Então é aí que entra o ensinamento. Aí vem duas perguntas. Primeira pergunta que a irmã fez. Primeira pergunta. Será que eu não estou recebendo a palavra? Recebendo você está. Tanto é que você está se alimentando e está permanecendo. Então a segunda pergunta é, será que eu não estou sabendo transmitir? Provavelmente seja essa a questão. Porque para transmitir tem que ter o dom de quê? De ensino. A grande questão que nós estamos aprendendo aqui hoje é que nós devemos sair daquela situação de ignorância, de brutalidade, de pessoas que não conseguem falar de Jesus para o familiar, para o amigo, para o colega de trabalho, só porque o outro é católico, ou porque o outro é espírita, ou porque o outro é macumbeiro. Aí a pessoa não consegue falar dos ensinamentos de Jesus, ela não consegue transmitir nada, e aquela alma, muitas das vezes, é uma alma que está aberta, ela não está fechada, levando em consideração a questão do livre-arbítrio, ela não está fechada, ela está aberta para receber, só que se eu não consigo passar, eu não consigo transmitir sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, então aquela pessoa fica privada da salvação por minha causa. Será que nós estamos perdendo pelo livre-arbítrio das pessoas? Ou será que nós estamos perdendo por nossa ignorância? Quer um exemplo? Vou dar um exemplo claro, que aí eu vou ouvir a dúvida da irmã lá. Exemplo claro. Por que o nosso familiar escuta outra pessoa de fora falando de Jesus para ele, mas não escuta a gente? A gente tem que perder a ideia de que ensinar sobre Jesus é falar que ele cura o doente. A gente tem que ter a ideia que ensinar sobre Jesus é falar que ele liberta o viciado. A gente tem que perder a ideia que ensinar sobre Jesus é falar que ele pode prosperar a vida financeira da pessoa. Isso não é ensinar sobre Jesus. A gente tem se adaptado ao que a pessoa quer. E ensinar sobre Jesus não pode ser o que a pessoa quer. Não estou dizendo que nós não vamos falar que Jesus cura. Não estou dizendo que nós não vamos falar que Jesus liberta. Mas nós temos que ensinar sobre Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês agora. Presta atenção que eu vou dizer. Ninguém, guarde o que eu estou dizendo porque serve para vocês aqui também e para mim. Ninguém permanece na presença de Jesus se não aprender sobre Jesus. Se você hoje está na presença de Jesus porque você apenas ouviu falar que ele cura, que ele liberta, ou que ele prospera a sua vida financeira e por aí vai, infelizmente, se você não mudar a sua maneira de entender, você não vai permanecer na presença de Jesus. Você só permanece quando você entende os ensinamentos de Jesus. Porque aí para você, já não importa mais se ele cura, se ele prospera, se ele liberta, não importa. Para você só importa quem ele é. Os ensinamentos que você recebeu sobre ele, a pessoa dele. O que você entendeu sobre ele, sobre quem é ele.
Gente, nós estamos falhando. Nós estamos falhando. Já viu um testemunha de Jeová fazendo o trabalho de ensinamento deles? Alguém aqui já recebeu um testemunha de Jeová alguma vez? É? O problema é só que se você recebe hoje, meu amigo, toda semana eles estão lá. Mas eles vão lá para quê? Para ensinar do jeito deles. Lembra que eu falei que o dom é do Espírito? O testemunha de Jeová não prega para você sobre Jesus. Ele não fala sobre Jesus. Se ele não fala sobre Jesus, eu pergunto para você, o dom de ensino que está sobre ele veio do Espírito Santo? Eu não concordo. Eu não acho. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica sobre Jesus. A palavra de Deus fala sobre isso. É o Espírito de Deus testificando sobre Jesus. Mas observem como eles, dentro do ensinamento deles, como que eles se aplicam em ensinar. E quantas pessoas acompanham o que eles falam? São todas? Não, mas grande parte acompanha. Por quê? Por causa do dom de ensino. Eles têm uma habilidade para falar. Eles têm uma habilidade para instruir. E a insistência com a habilidade. Então a nossa missão, eu olhei para a família, olhei para o colega de trabalho, olhei para a vizinhança, porque são as pessoas que estão mais próximas. A nossa missão é ensinar sobre Jesus para eles. Mas se a gente for fazer sem o dom de ensino, a probabilidade da gente conseguir levar salvação para algum deles vai a quase 0,1%. Porque a gente vai do nosso jeito, na brutalidade, na força. E quando a pessoa não está entendendo, porque ela já tem outros pensamentos, não vou falar mais nada para você não, você que vai para o inferno. Você não quer Jesus, que morra. Vou falar para o outro que quer. É aí que a gente percebe que está faltando o quê? O dom de ensino. Você já viu que muita gente diz assim, olha, eu sei para mim, mas não consigo passar para ninguém. Seja qualquer coisa da vida, seja uma profissão, seja qualquer coisa. Quem já ouviu alguém falando assim? Pois é, falta o quê? Dom de ensino. Porque quando eu possuo essa graça do dom de ensino, o pouquinho que eu sei, eu consigo fazer o quê? Passar. Eu consigo transmitir. Se eu não estou conseguindo transmitir, está faltando esse dom em mim. E esse dom é prioridade não, ele é... Não é primordial não, quando é só da pessoa, ele é exclusivo? Não. Ele não é exclusividade. Ele é algo que todo verdadeiro crente pode buscar em quem? Em Deus. Só que tem crente que não está nem aí. Tem crente que não está nem aí. Tem pessoa que vem para a igreja e ela não fala de Jesus para a família dela. Com sabedoria. Tem gente que já fala só assim, quando encontra um familiar dele que está meio desvirtuado, você vai para o inferno, hein, cara? O capeta vai te buscar, hein? Eu já te falei, viu? Qualquer hora dessa, você entra nesse carro seu aí, você capota ele e você vai para o inferno. A pessoa olha para o familiar dela, o que está ouvindo, olha para o familiar dela e diz, fulano está louco, depois que eu ir para essa igreja aí, olha só. Eu ir para essa igreja também vai ficar louco igual ela? Vou não. Essa pessoa está doente, essa pessoa precisa de ajuda. Aí os próprios familiares, começam a conversar entre eles para ver como é que faz para levar ela num psiquiatra, num psicólogo. É sério que eu estou falando. Mas por que falta o quê? Falta a habilidade de transmitir a palavra, a salvação.
falar de Jesus. Falar de Jesus não é assim não, irmão. Falar de Jesus não é desse jeito não. Falar de Jesus tem que ser com sabedoria. Fiz-me fraco para com os fracos. Fiz-me tudo para com todos. Com o objetivo de ganhar alguns. Busquem em Deus, não desprezem esse dom chamado dom de ensino. Não achem que ele é menos importante do que os outros. Ele é fundamental para que você leve a salvação para quem está perto de você. Ele é fundamental. Amém? A responsabilidade de evangelização na nossa casa é de quem? É nossa. A responsabilidade de evangelização no nosso local de trabalho é de quem? Nossa. Na vizinhança é de quem? Nossa. A responsabilidade é nossa. Mas para fazer e dar certo tem que ter esse dom de ensino. Senão a chance de dar certo é mínima. Não estou dizendo que não vai dar, mas a chance de dar certo é mínima.